stand-up comedy, começar fazendo uns trem louco aí. Negões, muito bom dia. Coloquei a nossa gravação. Vou pedir a você para fazer um favorzaço, né? Para evitar, como eu fiz na primeira aula, a fotografia, vou pedir que todos vocês digitem no chat a palavra presente, tá bom? Que aí fica salvo e depois eu só posto lá conforme alguns professores já fazem com vocês. Vamos padronizar dessa forma, que aí a gente consegue manter a presença em dia. E não esqueça de colocar a palavra presente, porque não tem outra forma depois da gente dizer que você estava presente na aula, ok? Senão você vai acabar ficando com falta, tá bom? Então, Professor, começou a escreva lá no gravar, faz chat. o claquete. 3, 2, 1, claquece. Estamos de novo. Lindos, estávamos falando de onda eletromagnética. Aí falei um pouquinho para você da luz, falei que todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Legal, perfeito, bacaninha. Porém, disse para vocês que não existe só um tipo de onda eletromagnética. Tem uma galera, né? Nós chamamos essa família de ondas de espectro eletromagnético. E elas diferem umas das outras pelo comprimento e pela frequência. Lá na sua apostila tem uma fotografia muito interessante, logo de cara, tá aqui, né? Vou mostrar aqui para você não precisar viajar muito lá, se a sua não estiver aberta, aonde mostra o tipo da onda aqui embaixo. Olha que interessante, né? As ondas com comprimento grande e depois vai afunilando aqui para um comprimento de onda menor. Significa que se está mudando o comprimento de onda, a gente já aprendeu no quadrinho que está mudando a frequência também. Não é algo que você deve gravar, em hipótese alguma, né? Mas vamos combinar, né? Aí, ó, nós temos lá no começo, ondas de rádio, né? Frequência extremamente baixa, ali, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4, 10 a 5 Hz. Aí depois a gente tem aí as ondas médias, o HF, VHF, está tudo explicitando, é uma figura muito completa essa da sua apostila, né? Porque coloca qual onda o celular usa, qual onda o notebook usa de internet, depois vem o infravermelho. Se você não entendeu o que o ferro elétrico está fazendo aí, é porque o infravermelho é onda de calor, tá ok? Essa onda que libera dele, a mesma que vem do sol também, o calor, ok? É o infravermelho. E aí, logo em sequência, esse colorido lindo, que é a frequência visível dos nossos olhos, né? Isso levou até uma dúvida da Regina na nossa semana passada, porque ela foi estudar em casa e acabou tendo uma dúvida, mandou para mim, e aí eu gostaria que vocês entendessem que de todo esse espectro, você só consegue enxergar nessa faixa, essa frequência. Aqui em cima, ele ampliou, você reparou? Ele abriu ela para você ver o colorido, tudo que você consegue enxergar, as infinitas cores, né, que a gente tem, porém, dentro do espectro, que é essa família toda de ondas, você só enxerga isso aqui. Simon, por quê? Porque o seu olho, o seu globo ocular, só foi projetado para isso. Ah, mas por quê? Aí não faz pergunta difícil, não, entendeu? Porque aí o porquê que o seu olho enxerga dessa forma não tem explicação, né? Então, nós enxergamos de um jeito, os animais enxergam de outra forma e você enxerga dentro dessa faixa e dentro desse colorido. Não dá para ver onda de calor, não é verdade? Você precisa usar um binóculo infravermelho. Você já viu? Né? Por acaso, em alguns filmes tem, quando esses caras vão caçar, coloca aquele infravermelho e percebe o calor que o animal libera. Então, você vê aquela mancha vermelha no animal, aquilo é um binóculo que vai converter a imagem para você. Né? Logo depois dessa luz visível, tem lá, ó, ultravioleta, A, B e C. Ultravioleta A, que é importante para a gente, né? Show. Melhorou? Microfone? Top. É isso que eu pedi para você. Beleza.
o microfone. Ultravioleta A, que é importante para a nossa pele, por conta da melanina, da fixação de cálcio no osso e tudo mais, dentro de uma quantidade, claro. Depois a gente tem ultravioleta B, que já é nocivo para a nossa saúde, ultravioleta C, que é mais nocivo ainda para a nossa saúde. Grande parte dessa radiação, né, que é a UVB e a UVC, ela é refletida na atmosfera e vai toda embora, né, vai toda de volta, né, proveniente do Sol e retorna, legal, e aí vai piorando para nós o raio-X e o raio gama. Lembra que dentro desse espectro, que a gente pode simplificar dessa forma aqui, ó, rádio, micro, infravermelho, luz, ultravioleta, X e gama. Esse é um desenho que a gente sempre pode simplificar o espectro. Você fala, nossa, Simon, mas aí na apostila tem mais ondas. Tem, né? Porque só as ondas de rádio têm ondas baixas, ondas médias, ondas longas, ondas curtas. Então vai abrindo em um monte de ondas. Mas você pode simplificar bem aqui. Olha que interessante. A luz visível encontra-se dentro daquilo que a gente consegue enxergar, né? Então nós chamamos de visível. E ela fica bem no meio do espectro resumido. Se você reparar comigo, à frente dela, 1, 2, 3 ondas. Atrás dela, 1, 2, 3 ondas. Correto? E aí nós chamamos, eu vou pedir que você copie essa parte, tá bom? Se possível aí. Nós chamamos essas radiações de ionizantes. Eita, Simon. E essas radiações atrás de não ionizantes. Não precisa disso aqui, não. Não ionizantes. Alguém teria dimensão para me falar o que seria isso? Tem alguma coisa a ver com as coisinhas que a gente está estudando em química, que é negócio de átomos iônicos com mais carga positiva ou cátions com mais carga. É o invertido, íon com carga negativa e cátion positiva. Não. Não? Doido, né? Porque quando a gente fala Agora de eu vou ficar mais confuso. ionização, a gente poderia pensar no sentido de íon, próprio sentido da palavra, mas não. O ionizante, nesse fato, é a capacidade que a radiação tem de atacar a sua célula, ou seja, promover mudança a nível celular. Isso é péssimo, né? Porque se ela tem capacidade para promover mudança a nível celular, você entende que uma mudança a nível celular causa em você, por exemplo, câncer, né? Então, repare, essas 3 radiações, e você já sabe disso muito bem, essas 3 radiações expostas em você numa quantidade, né, razoável ou ao longo de um determinado tempo, mesmo em quantidade baixa, pode causar em você câncer. O ultravioleta, as pessoas falam diariamente para você. Use filtro solar, porque você pode, né, a longo prazo, ter câncer de pele. Acontece. Né? O raio-x, você, quando vai fazer, talvez você já tenha feito, né, alguma radiografia, raio-x, uma tomografia, você tem uma quantidade controlada de radiação e que sai do seu corpo a partir do momento que você não é exposto mais. Né? Ela sai, essas quantidades controladas de radiação. Mas se você ficar exposto ao raio-x muito tempo, você tem um dano permanente, não volta mais. Né? Os desastres das usinas nucleares, né, o mais famoso Chernobyl, que você estuda em história, que você já viu filme, que você já viu série, né, ele liberou uma grande quantidade de radiação gama e promoveu modificação celular de imediato em pessoas que tiveram contato com o reator de frente, né, pessoas que derreteram completamente em questão de horas. Né, a célula derreteu inteira, né, eles foram levados ao hospital, e lá no hospital, né, tem uma cena na própria série da HBO, a série Chernobyl, que depois de muito tempo,
eles eram retirados das macas, só aquela gordura, aquela banha, né? Era tudo derretido ali por conta do nível da radiação que eles foram submetidos. Coisas que não vão acontecer aqui. Pense comigo, né, mano? Onda de rádio, você usa ela o tempo todo. A gente está trabalhando agora com onda de rádio, né? No nosso sinal, tanto de internet quanto na nossa videoconferência aqui. Você usa o dia inteiro onda de rádio para se conectar à internet, para mandar torpedos, WhatsApps e por aí vai. Então é uma radiação que está cortando o lugar que você está e está batendo em você o dia inteiro. Se ela fosse ionizante, a gente estava encrencadíssimo, né? Então, são algumas das radiações, gosto sempre de promover esse padrão para você compreender. Estamos aqui no meio, né, na luz visível, e aí, a partir de cima, as ionizantes, a partir de baixo, as não ionizantes. É engraçado, só um minutinho que eu vou abrir para a pergunta, a Maria está levantando a mão, que a gente está com a luz visível bem no meio, né? Por isso que tem muita pesquisa, né, que diz que a própria luz visível já causa algum dano na nossa pele, né? As pessoas pedem para usar filtro solar, inclusive debaixo da lâmpada fluorescente, justamente por ela estar aqui nesse meio, né? E a longo prazo, né, já foi concluído que a luz também, né, ela causa um desgaste na nossa pele, não a nível de câncer, mas um desgaste, um envelhecimento. Fala, Maria Clara. Raio-X emite uma quantidade de radiação e a tomografia. Mesma coisa, a tomografia usa o raio-X também. Raio-X também. Raio-X também. Então, na tomografia, depende da tomografia, né? Porque você tem a ressonância nuclear magnética, que usa, dependendo dela, alguns tons de radiografia X e muito magnetismo também. Mas aí a gente vai estudar isso mais lá para o terceiro ano, que eu vou mostrar para vocês. Mas a radiografia X sempre em níveis controlados, tá bom? Para você ter uma ideia, até a radiação gama em nível controlado, ela já está sendo usada num medicamento chamado radiofármaco. Ele é mais moderno, né? Quando a gente fala moderno de 2010 para cá, é um medicamento que é injetado na pessoa, como se fosse um contraste que alguns de vocês, talvez, para fazer uma tomografia ou fazer uma radiografia, teve que beber um líquidozinho que você bebe. Mas o radiofármaco é um remédio feito com radiação nuclear, com radiação gama, injetado no corpo do paciente, que busca o câncer. Olha que demais. Ele busca o câncer que a pessoa tem, e quando ele encontra esse câncer, ele meio que o ataca, promovendo para o médico, na hora que você passa na frente de uma tela, né, na hora que você passa na frente de uma radiografia, ele promove um efeito luminescente para que o médico consiga enxergar exatamente onde está o câncer do paciente e consiga promover uma operação, né, uma operação de risco. Então, o radiofármaco ele vai atuar ali, atacando aquele local. Depende, né? A galera está colocando muitos comentários aqui, eu já vou responder. A questão do caríssimo, tem muito lugar que faz isso como SUS, né? Como aplicação gratuita, mas a grande maioria dos casos são em hospitais particulares, tá ok? O radiofármaco é produzido, ele tem um efeito de 2 horas, para você entender, né, como que o tempo de meia-vida dele é muito rápido. Ele tem que atuar no seu corpo e ele tem que sair, né? Então você vai ficar radioativo em baixa quantidade ao longo de um tempinho, mas isso vai ser eliminado depois, né? Em Belo Horizonte tem, dentro do CDTN, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, um dos primeiros laboratórios de radiofármacos, né? Tá lá em BH. Né? Eu entrei para visitá-lo 2 dias antes dele abrir, porque a partir do momento que ele abre, ninguém mais pode entrar lá, só as pessoas cadastradas. A gente conseguiu fazer uma visita no CDTN 2 dias antes do laboratório abrir, a gente pôde conhecer toda a estrutura dele. Fantástico o negócio. E ele, como todo e qualquer ambiente de radioatividade, né, as pessoas que trabalham lá têm uma credencial,
Só entram elas, só saem elas, e qualquer acidente radioativo que acontecer lá, elas assinam um termo de compromisso que a porta pode baixar, né? E elas vão ficar presas lá dentro, até que se controle a radiação. É o que acontece, ok? A pessoa faz fezes radioativas, ou é eliminado por outro lugar. Fezes, urina, ok? Tudo isso. Só que quando chega a sair, é porque ela já está praticamente inofensiva, ok? Mas todo exame que você faz, por mais que submetido a radiação pequena, você não deve ficar muito exposto a pessoas. Exemplo, quem faz radiografia, tomografia, essas coisas, eles pedem para no intervalo de alguns minutos você, por exemplo, não pegar um bebê no colo, né? Que é um serzinho mais susceptível, né? A passar mal e tipo de coisa assim, né? Um ser humano ainda em construção, ok? Para a galera que está dizendo, para a esquerda é mais inofensivo, sim, né? A galera da esquerda não ionizante, inofensivo. A galera da direita, o pau está quebrando. Perfeito? A outra pergunta. Tipo, quanto mais para a direita, mais ofensivo? Tipo, pior? Mais ofensivo, pior, ok? Aonde está escrito ionizante é onde o pau quebra. E aí o Arthur colocou mais tipo, a radiação presente na TV, celular, micro-ondas, causa um dano no nosso corpo? Não. Essa é a questão. Estão aqui, ó, ok? Não causam dano a nível celular. Existe uma pesquisa recente que as ondas eletromagnéticas na nossa cabeça ou próximas de nós tende a causar uma perturbação cerebral. Como assim, sabe? Vou ficar doido? Não, não é isso, né? Mantém o seu cérebro ativo. As pessoas pedem muito para você não dormir com o celular debaixo do travesseiro, saca? Ou muito próximo de você, né? Não colocar debaixo, mas vou colocar do lado da minha cama. Tem gente que não desgruda, né? As pessoas sempre pedem para deixar um pouquinho para o lado, porque o seu telefone, enquanto conectado, né? Ele vai ficar recebendo onda eletromagnética a noite inteira. Né, tem meio que posta de madrugada, tem aplicativo que libera né, N. Como é o nome? Notificação, isso aí. Então, essa onda eletromagnética, uma pesquisa bem recente aí, diz que isso pode deixar o seu cérebro mais ativo, as pessoas dormem pior nessas condições, ok? Mas é uma pesquisa mais nova, eu não a li inteiramente para poder traçar para vocês, mas não causa dano na célula, ok? Então, o que eu quero dizer para você? Se a frequência, só para finalizar, segura aí só um minuto. Se a frequência aqui é elevada, você tem que compreender que a energia contente, né, a energia que está contida dentro dessas radiações será elevada, uma vez que energia é HF. Não é dependente da frequência? Então, se a frequência aqui do lado é elevada, significa que a energia contida nessa radiação é elevada. Se do lado de cá a frequência é baixa, a energia contida aqui é baixa. Perfeito? Fala para mim. Ô, Simon, o que difere uma radiação da outra mesmo? Comprimento de onda e frequência. Comprimento de onda. Anota aí, porque isso é questão de teste / prova, tá? Comprimento de onda e frequência, difere uma da outra. Vai, Davi? Eu só ia pedir para você repetir o negócio do ionizante lá, do início, para eu poder anotar aqui certinho. As radiações ionizantes são aquelas que causam fazem dano a nível celular. Tá, obrigado. Perfeito? E a outra, não. Tá ok? Para ficar bacana. Boa, Arthur. Vamos passar para a molecada aí. Perfeito? Então, moçada, é isso. Já sabemos um pouco com relação às ondas eletromagnéticas e a gente tem que falar disso porque a luz está contida ali dentro. Tá? A gente tem que falar disso porque a luz está contida ali dentro. Podemos apagar? Eu vou tirar um print aqui, porque às vezes alguém não copiou. Bate um printão aí. Foi. Aqui, tem na apostila? Tem na apostila.
Os valores tem na apostila. Eu estava mostrando para vocês, né? Esse aqui é o reduzido, tá ok? E a questão do ionizante, não ionizante, eu acho que não tem, não. Tem, não. É em qual página, Simon, fazendo 80, favor? É porque eu não tá... bem no começo. tá bom. Nós estamos nas 2 primeiras páginas ainda, tá? Beleza. Fala para nós, alguém estava falando aí? É que você falou que comprimento de onda difere de alguma coisa. É, O que é? a Amanda perguntou, acho que foi a Amanda, o que difere uma onda da outra? Aí eu disse, o que difere essa onda dessa, é o comprimento de onda e a frequência. Perfeito? Ah, sim. É o que difere uma onda da outra. Assunto para teste / prova. Show? Perfeito, Se a galera. energia e a frequência são elevadas, então o comprimento é baixo, né? Isso aí. Já que o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. E a velocidade é a mesma de todas. Perfeitamente. Show? Show. Tracks? Isso aí. Dando procedência, ok? Só lembra para mim, o último tópico foi qual que eu marquei aí? Número e tópico? 2, né? Tópico 2. Perfeito. Foi Então, a luz como onda eletromagnética. show. Número 3. Fontes de luz. Só para a gente finalizar essa introdução. Nossa, introdução, olha que barato. Fontes de luz, ok? Não chegamos ainda no tchan da questão. Lindões, um corpo que emite luz, ele é chamado de uma fonte de luz. Mas a física também chama nós, cada um de nós, que não emitimos luz, de também fonte, ok? Afinal de contas, se você não é uma fonte de emissão, você é uma fonte de reflexão. Você concorda comigo? Afinal de contas, a luz bate em você e reflete para todos os pontos. Não é assim que funciona? É graças a isso, inclusive, que a gente consegue enxergar. Então, se você pensar... Perdão. Se você pensar comigo nesse sentido, existem os corpos que emitem luz e os corpos que não emitem luz. E a física chama esses corpos de fontes primárias e secundárias de luz. Isso é o que a gente aprende lá no 6º ano, né? Lá em ciências. Então, vamos relembrar aqui para você. Então, com relação à emissão de luz, uma fonte de luz pode ser primária. O que é uma fonte primária? É aquela que emite luz própria. Que de certa forma você pode falar que você emite também, né? Mas não é própria, não é isso? É uma reflexão. Então, a fonte primária emite luz própria. Sabe como ela é chamada? Ela pode ser chamada de corpo luminoso. Perfeito? Corpo luminoso. Esse aí, claro, né? Tá na apostila, a gente vai passar aqui batidão aí para você. Quem seria um exemplo de um corpo luminoso? O Sol, né? Um dos primeiros que a gente lembra aí, emite luz própria. E aí não se esqueça, né? Uma lâmpada acesa, a chama de uma vela, ok? Ali o fogo ali. Então, são fontes, a lanterna acesa, ligada, são fontes de luz primária, também conhecida como corpo luminoso. Já eu e você, fonte secundária. Não é isso? Por quê? Porque a gente não emite luz própria. Legal. Só que recebemos um nome muito lindo, né? Luz próprio não, luz própria. Nós somos chamados de corpos iluminados. Você se sente assim?
Que bonitinho. Um corpo iluminado? Eu Quem achei que ia falou ser que tipo você corpo não é? apagado. Né? Quem falou que você não é um corpo iluminado? E faz todo sentido, né? Porque eu não emito, mas eu sou iluminado pela luz. Então a fonte secundária não emite luz própria, é um corpo iluminado. Se alguém vier discutir com você, você é um nada. Eu sou iluminado. Ponto. Ninguém pode debater isso, ok? Cientificamente comprovado. Você é um corpo iluminado. Perfeito? Então, quanto à emissão de luz, nós temos isso. Agora, quanto à dimensão da fonte, o que é dimensão, moçada? Tamanho, né? Nós podemos chamar uma fonte de luz de, letra C, pontual, e aí algumas pessoas até me perguntaram isso, e de extensa, né? Que na primeira semana eu não tinha explicado ainda. Simon, o que é uma fonte pontual e extensa? Na moral, quando eu falo para você pontual, o que você lembra? Sinceramente, eu lembro de alguém que chega cedo nos lugares. Coisa que eu não sou. Faz sentido. Mas, para o ponto de vista de uma fonte de luz, não seria aplicado, né? Quem chega cedo. O que seria para você um pontual? Existe alguma outra dimensão para a palavra pontual? Um ponto. Ponto, né? Faz sentido, e quando a gente sentido. lembra de ponto, a gente lembra de algo pequeno. Então, a nossa fonte pontual é aquela que tem a dimensão muito desprezível em relação ao lugar que ela ilumina, né? Em relação ao corpo iluminado. É uma fonte de dimensão desprezível. Ou, mesmo ela sendo grande, uma fonte que está muito longe de você. E ao olhar para ela, você percebe ela pequena, desprezível. Olha um exemplo. O Sol Estrela? é Sol. imenso. A estrela é imensa, né? São imensas. Porém, por estarem muito distantes de nós, né? E a gente muito pequenininho também, em relação a gente, o Sol pode ser considerado uma fonte pontual. Olha que interessante. Ô, Simon, Sim, mas essa pontual e qual que é o nome do de baixo mesmo? extensa. Extensa. São variações da primária e secundária ou é um outro tipo? Variações da primária. Porque agora a gente está falando de fontes que emitem luz, perfeito? Então, dentro das fontes primárias, é porque letra A e letra B é quanto à classificação de emissão de luz, né? Correto? Correto. Emissão de luz. Letra C e letra D com relação ao tamanho da fonte. E a primária só tem essas duas variações, né? Não tem mais Só outras, tem essas não. duas variações. Glória. Perfeito? Então, a pontual deve ser a fonte de tamanho desprezível, né? Desprezível frente ao corpo que ela está iluminando. Né? Frente ao corpo que ela está iluminando. E aqui embaixo, não desprezível. A gente achando o Sol desprezível e ele iluminando o planeta inteiro. O planeta inteiro Mas olha que e outros interessante. planetas, né? Olha que interessante nesse quesito aí que a gente tá falando. Vou chegar um pouquinho para o lado para vocês conseguirem acompanhar, ok? Até anotar aí, quem está anotando, porque a gente está caminhando aí para os minutos finais. Aí você vai copiando. Nós temos aqui duas classificações, e o seu material traz essa classificação, ok? Nós temos duas classificações. Quanto à questão do tamanho, né, e distância, conforme eu expliquei para você, mas também tem quanto à sombra que essas fontes promovem. Dimensão é tamanho, tá, Maria Vitória? Maria Vitória está perguntando aí o que é dimensão. Dimensão é tamanho, tá bom? Tamanho da fonte. Tamanho desprezível frente ao corpo e tamanho não desprezível frente ao corpo. Exemplo, o Sol, mediante a nós, por estar muito longe, né, é uma fonte pontual. Mas em relação aos planetas, ele é uma fonte extensa, porque a gente está falando de coisas grandes. Mesmo o Sol sendo incrivelmente grande, né,
mas o planeta que ele ilumina faz com que o Sol promova nos planetas, e aí você vai identificar comigo aqui, no momento do eclipse. Já ouviu falar de eclipse? Claro. Claro, vamos estudar esse bimestre ainda, ok? Vamos falar de eclipse. Quando o Sol promove um eclipse, por exemplo, né, através da Lua, passando, cobrindo a Terra, você já reparou que tem dois tipos de eclipse? O eclipse total e o eclipse parcial. Você já deve ter lembrado, ou deve se lembrar aí do fundamental, que a gente estuda sombra e também tem aquela região que é meio sombra, meio luz. Quem lembra o nome? Penumbra. A penumbra. Então, olha que interessante. Outra forma de você identificar. Fontes pontuais são aquelas que produzem apenas sombra. Eu não sei se você já reparou, mas devido à luz do sol, quando você vai para a rua e pega o sol em cima de você, apenas uma sombra sua é produzida no chão. Agora, dentro da sua casa, com a luz do sol e com a lâmpada, você percebe que tem mais de uma mão sua aí, mais de uma sombra sua? Então, você tem a sombra e as penumbras. Aí eu já estou trabalhando com uma fonte extensa, porque eu tenho mais de um ponto de luz. Se no seu quarto tem uma lâmpada e uma janela aberta, você tem fonte 1, a luz que vem do sol, fonte 2, a luz da lâmpada. Então, nesse momento, as fontes que iluminam você, né, no todo, é uma fonte extensa, porque você tem sol e lâmpada. Então, é mais de um ponto só, pontual, mais de um extenso. Então, Mas veja... e se tiver só extensa? Como assim? Tipo, a luz do quarto é considerada extensa? Depende da altura do quarto. Tem quarto que tem o pé mais alto, né? Essas casas que tem a parada muito mais alta e que uma fonte só, uma lâmpada só, à noite, tudo fechadinho, bonitinho, forma só uma sombra sua. Mas se for um quarto assim de altura normal com uma Aí ela já única vai lâmpada, provavelmente funcionar como fonte extensa. Uma lâmpada só, ela pode promover uma penumbra sua, ok? Porém, Maria sim. Clara, a nível de escola, para a gente finalizar aqui, para vocês entenderem e baterem o martelo, a nível de escola, a nível de vestibular, um quarto só, todo fechadinho, apenas uma lâmpada no teto, uma lâmpada simples, tá? O que é uma lâmpada simples? Essa aqui. Uma lâmpada simples. Ela é considerada pontual. Simon, o que seria uma lâmpada que seria considerada extensa no meu quarto? A lâmpada bastão. Conhece a lâmpada bastão? Aquela fluorescente que costuma ter em escola, que costuma ter em armazém. Já ouviu? Essa é uma fonte extensa, porque dentro dela, dentro do bastão, você tem infinitos pontos. Não é verdade? Infinitos pontos de luz. Que na próxima aula, com um desenho que eu vou fazer, vai ficar muito claro para você entender. Isso se eu não mandar para você antes aí, gravado para vocês assistirem, ok? Aí a Milena perguntou, então o Sol é extenso ou pontual, Simon? Os dois. Em relação a nós, Milena, ele é pontual. O Sol para você, para mim, na rua. Agora, em relação ao planeta Terra, que já é maior, o Sol é uma fonte extensa, porque quando a Lua entra na frente dele e promove uma sombra, ela promove sombra e penumbra, eclipse total e parcial. Então, toda vez que o corpo, então entenda, né? Não é uma questão de ser uma coisa só. Existem fontes que podem ser duas. Depende de como você está analisando. Então, quando uma fonte vai ser pontual? Quando ela só fizer sombra de um corpo. Quando uma fonte vai ser extensa? Quando tiver sombra e o quê? Penumbra. Penumbra. Esse é o jeito, para mim, mais fácil. A extensa, então, pode ser só um que causa sombra e penumbra, ou então dois que em conjunto causam sombra e penumbra? Sim. Copia aí, por favor.
Simon, você se mutou, não sei se foi de propósito. Eu achei que tinha acabado a aula, não tava olhando pra tela. Tô de volta? Tá dando pra ouvir sim. Show. Então, moçada, copia ou bate um printão, porque a gente está a 1 minuto e 13 de finalizar a aula. Eu vou mandar um vídeo para vocês do desenho, tá? Da fonte pontual e da fonte extensa, para vocês entenderem direitinho. Mais a tarefinha da semana, né? Pra vocês pesquisarem um pouco mais. Vai sair tudo de boa para vocês entenderem. E quem ainda não colocou, que entrou depois do meu recado, bota presente aí no site, quem não escreveu, tá? Para constar a presença na aula. Escreve aí, presente. Quem ainda não colocou, escreve presente aí no chat da aula, ok? Ô, Simon, Eu. eu perdi sua primeira aula. Aí, depois eu posso pegar lá no WebGIS? Claro, eu vou mandar agora um zap para vocês. Pega aí no zap. Não. Agora. Fui lá então.